Vamos fazer o seguinte? Chega ali 4, 5, 6 meses, começa o drama dentro de casa. O leite materno já não é mais exclusivo. É hora de dar papinha. O que a gente faz, então? Dá uma olhada na reportagem. Eles são umas fofuras. E comem que eu vou te dizer um negócio, viu? Lá perto dos 6 meses de vida, tem a introdução alimentar das crianças, quando o leite deixa de ser a fonte exclusiva de comida. Quem é experiente nisso e faz esse trabalho com a criançada na escola garante. Rotina é tudo nessa hora. A gente vai introduzindo aos poucos, né? Na primeira semana só a fruta, na segunda semana a gente coloca uma fruta mais o almoço. Na terceira semana a gente coloca uma fruta de manhã, o almoço, mais uma frutinha à tarde. Só que tem uma coisa, a gente em casa oferece o alimento, principalmente os legumes, 1 ou 2 vezes apenas. É pouco, precisamos insistir mais. A gente tem que ofertar pelo menos 10 vezes. Só que nunca obrigar a criança ou fazer uma compensação. Come que eu te dou aquilo. Mas ofertar pelo menos 10 vezes o alimento, espaçando o tempo. Sempre que possível, o papazinho tem que ser o menos amassado possível. O processo de cocção já dos legumes, vegetais que a gente vai usar para fazer essa papinha, a gente já perde alguns nutrientes. Se eu liquidifico, eu perco mais ainda. Então, o ideal seria mesmo amassar, né? Vocês viram aqui que algumas crianças até pegam o brócolis e comem ali com a mãozinha mesmo. Eles têm que aprender a consistência, não só por uma questão de nutrientes, de a gente perder os nutrientes, mas eles têm que aprender. Teve a fase líquida do leite e que agora eles vão evoluindo. Tem que aprender a usar os dentinhos, a língua para engolir, isso é tudo muito importante. Na escola, um batalhão de gente ajuda. Em casa, fica tudo no colo dos pais. Às vezes, a criança é mais chatinha para aceitar alimentos diferentes. A Caroline teve sorte. Isso nunca foi problema para ela. Todos os tipos de alimentos que eu já tentei, ele aceita super fácil. Não tem como escapar. A gente já conversou com a Carol aqui sentada para ela dizer quais são os hábitos do Eduardo. 8 meses. Mas é aqui na cozinha o coração de qualquer casa. E é nessa hora que a gente vê de verdade que os hábitos alimentares, eles são construídos. Carol, tô vendo que você está preparando aqui, ó. Vou pegar a panela. Hoje é dia de brócolis na casa. A gente aprendeu na escola que as crianças chamam de arvorezinha. Fica mais fácil para elas. Agora, você vai fazer o que agora? Você vai processar o alimento ou você vai amassar? Como é que é o teu procedimento? Eu vou processar. Eu coloco no processador o alimento já com o que eu tinha preparado. Mas é só um susto que você dá. Só um susto. Pronto, foi? Pronto, passou. Chega a hora mais gostosa. O Edu vem, é colocado na cadeirinha e já começa a comer como gente grande. Chega a pegar o brócolis e devorar. E só tem 8 meses, rapaz. Ó, você vê que aqui fazer e dar alimentação desse pequeno aqui, que é o Eduardo, é coisa da família inteira. Vamos ver se ele pega. Ele comeu bastante já. E normalmente criança estranha uma pessoa que é de fora da comida. Vamos comer o papá? Estranhar o quê? Ó! Meu Deus, Carol, esse aqui você tem que parar pra pedir. Você tem que pedir pra parar de comer. Pedir pra parar, ele come de tudo. Se ficar dando aqui comida, ele come o dia inteiro. Aí ele vê a assim, gente né? comendo. E que seja assim sempre. Amém, com certeza. E não é a coisa mais gostosa do mundo dar comida para criança. A gente fica com fome junto. Eu não devia fazer isso, mas eu atacava de vez em quando a comidinha das crianças lá em casa. Gente, nós vamos conversar agora com a médica pediatra. Ela é também membro da diretoria da Sociedade Paranaense de Pediatria, a doutora Gislaine Nieto. Doutora, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, obrigada a vocês. Doutora, a primeira dúvida que vem na cabeça dos pais é, alguns médicos falam com 4 meses começa a frutinha, essa alimentação mais sólida. Tem alguma idade correta? O que diz a Sociedade Brasileira de Pediatria? Bom, a Sociedade Brasileira preconiza até os 6 meses aleitamento exclusivo, né? Aleitamento materno exclusivo, e a partir dos 6 meses a introdução alimentar. Caso a caso é estudado, eventualmente com algumas mudanças, mas isso é o que a gente segue de regra. E como é que começa essa introdução alimentar? Primeiro é a frutinha, depois o legumezinho, como é que é esse processo? Não necessariamente, a gente já há algum tempo já preconiza que seja uma introdução já de toda a alimentação,
Não tem assim mais a gente começar aos pouquinhos, algum tipo de alimento exclusivo. E então assim, deve ser uma papa principal na hora do almoço ou jantar, conforme o horário da família. Em geral se começa na hora do almoço, que é o horário mais fácil da aceitação. Todo mundo ali, né? Todo mundo ali. E uma fruta. E depois do 7º mês, 8º mês, já a segunda papa principal, com mais alguma fruta. E aos pouquinhos vai se adaptando o cardápio dessa criança para chegar a 1 ano, perto de 1 ano, com um cardápio familiar adaptado. Evitando-se gorduras, frituras, doces, coisas salgadas, alimentos artificiais, que isso a gente não preconiza para a criança. Doutora, esses alimentos, eles podem ser crus, alguns deles, como um tomatinho, ou todos têm que ser cozidos? Como é que deve ser essa preparação? Bom, a preparação a gente sempre tem que ter proteína numa alimentação, que são as carnes de gado, de frango, as vísceras, o ovo, que não já pode ser introduzido a partir dos 6 meses. A senhora fala de vísceras, peixe, um fígadozinho ali é bem bom. Fígado, né, bem cozido, bem cuidado nesse sentido. Os cereais ou os tubérculos, né, as hortaliças e as leguminosas. Então, a gente tem que ter um prato bem colorido, diverso, nessa alimentação, nessa apresentação. A parte que seja sem ser cozida, a gente tem que tomar muito cuidado com ser lavado com muito cuidado, deixar uma solução com hipoclorito, para a gente evitar qualquer tipo de contaminação. Mas, em geral, se começa com alimentos cozidos. Com alimentos cozidos fica mais fácil. Doutora, a dúvida que não quer calar. Amassado, processado, que nem a mamãe fez ali, só um sussurro. Como é que tem que ser isso, doutora? Olha, a gente preconiza que seja amassado. A gente sabe que é difícil, mais trabalhoso, mas se o alimento for bem cozido, a parte de amassar é bem fácil. Quanto mais amassado, mais se mantém os nutrientes da alimentação, se mantém fibras. Então, a gente preconiza que seja tudo amassado. Liquidificado jamais, doutora? Não. Já tá vendo aí, não põe no liquidificador, pelo amor de Deus. Aquela trituradazinha ali, por quê, doutora? Ela quebra as fibras e as moléculas do alimento? Isso. Ele perde nutriente? Ele perde nutriente. Quanto menos processado o alimento, menos se perde nutriente. Só um sustinho, me dá, pronto, vai-se embora. Doutora, a Sociedade Paranaense de Pediatria está com uma campanha também de que médico de criança é pediatra, Exatamente. Então, o meu médico é um pediatra e o pediatra vai poder saber orientar adequadamente tudo que precisa na parte da introdução alimentar. Muito bem, a gente conversou então com a médica pediatra Gislaine Neto. Doutora, bom dia, obrigado pela presença. Muito obrigada a vocês. Bonita a papinha das crianças, cheirosa também, né? Tudo é muito natural.